Aula 69, continuação do primeiro livro dos Reis. Queridos irmãos e irmãs, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuação do primeiro livro dos Reis. Acabe subiu ao trono e praticou o que desagrada ao Senhor, mais do que todos os predecessores. Ele toma por esposa a rainha Jezabel, que praticava o culto a Baal, e levou-o para Jerusalém. Então o profeta Elias anunciou: não cairá chuva 3 anos em Jerusalém. Quando veio a seca, Elias foi para perto de um córrego que também secou. Deus disse a Elias: vai para Sarepta, para a casa de uma viúva, e ela te sustenta. Indo para lá, ele pediu à viúva água e um pedaço de pão. Ela respondeu: só me resta um pouco de farinha e azeite, que é para mim e meu filho. Elias disse: o pote de farinha e o azeite não acabarão enquanto não vier a chuva. Elias alimentou-os bem até acabar a seca. O filho da viúva caiu doente e morreu. Ela então reclamou: eu te recolhi e em troca fiquei sem meu filho. Elias ressuscita o filho da viúva e diz: vê, o teu filho está vivo. Capítulo 17, versículo 1 ao 24. Encontro de Elias e Abidias, capítulo 18, versículo 1 ao 46. Viagem de Elias ao Monte Horebe, capítulo 19, do versículo 1 ao 21. A vinha de Nabô, capítulo 21, versículo 1 ao 29. A visão de Miqueias, capítulo 22, versículo 19 a 40. Morrendo Acabe, o seu filho Ocosias lhe sucedeu no trono. O segundo livro dos Reis. Morrendo o rei Acabe, o seu filho Ocosias foi o seu sucessor. Devido a uma queda, Ocosias ficou seriamente doente. Então enviou mensageiros para consultar o deus Baal se dessa doença escaparia com vida. No caminho, encontraram com o profeta Elias e dizem-lhes: não há nem Deus em Israel? Diz ao rei que ele vai morrer. Ocosias mandou por 3 vezes 50 soldados para levar Elias para vê-lo, e ele sempre recusava. O anjo lhe disse: agora podes ir com eles. Chegando ao palácio, disse ao rei: não procuraste o Deus de Israel, por isso vais morrer. Elias pede a Eliseu que não o abandonasse. Os filhos dos profetas, sabendo que Elias ia ser arrebatado, o acompanharam. Eliseu pede ao mestre que ele seja o principal herdeiro espiritual. E quando Elias foi arrebatado ao céu, num redemoinho e fogo, deixou o seu manto cair à vista de Eliseu. O fogo manifesta a presença e o poder de Deus. Eliseu, voltando, parou às margens do rio Jordão e golpeou as águas com o manto, que Elias deixou cair. A água dividiu-se ao meio, de modo que Eliseu pôde passar. Eliseu fez muitas curas e milagres. Houve muitas guerras e fome em Judá. Os reis subiam ao trono, mas permaneciam por pouco tempo. Morte de Jezabel, capítulo 9, versículo 30. Aliança com o Senhor, capítulo 11, versículo 17. A morte do profeta Eliseu.
Eliseu foi acometido pela doença que o levaria à morte. Capítulo 12, versículo 14. Ezequias se tornou o rei de Judá. Praticou o que agrada ao Senhor, seguindo em tudo o exemplo de seu antepassado Davi. Foi no Senhor que ele pôs a sua confiança, segundo Davi. Apesar disso, sofre rudes golpes e invasão desastrosa dos assírios, pondo em perigo Jerusalém. Senaqueribe escreve uma carta para o rei Ezequias que se protegesse dos assírios, pois Jerusalém será também entregue a eles. Deus protege Jerusalém, porque é a cidade santa onde ele mora em seu templo, e porque é a cidade de Davi, na qual ele introduziu a arca do Senhor. Senaqueribe é derrotado no combate e foi morto à espada por 2 filhos que fugiram. Oração de Ezequias, segundo o livro dos Reis, capítulo 19, versículo 15 a 19. Doença e cura de Ezequias. Com remédio caseiro, Ezequias fica curado. O rei da Babilônia soube que Ezequias estava doente, mandou cartas e presente a Ezequias, que se alegrou com a visita dos embaixadores e lhes mostrou todos os seus depósitos de ouro e prata, bálsamos, óleos perfumados. Então o profeta Isaías falou: dias virão em que será carregado tudo que há no seu palácio. Alguns de seus próprios filhos serão tomados para servirem de camareiros no palácio do rei da Babilônia. Ezequias morre e seu filho Manassés lhe sucede no trono. Ele praticou o que desagrada ao Senhor, imitando as abominações dos povos que o Senhor tinha expulso de Israel. Manassés morre e seu filho Amon lhe sucede. O rei Amon foi assassinado e seu sucessor foi Josias. Na próxima aula, continuação do segundo livro dos Reis, ler a primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, página 1467, capítulo 2. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.